É nesse instante, é com imenso prazer que quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Os Embaixadores de Cristo. Você que já é inscrito, compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like. E dessa maneira você estará contribuindo para o crescimento deste canal. Nesse instante eu gostaria de convidá-los para uma reflexão bíblica que se encontra em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 ao versículo de número 17, onde narra-nos uma comovente história, e eu quero compartilhar com você essa história. Logo mais alguns minutos estarei revelando para você o tema dessa mensagem, que é um tema impactante. Deus vai falar ao seu coração. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Pois muito bem, nesse instante estaremos adentrando a ministração da Palavra de Deus, que tem como tema: na sepultura não é o lugar dos teus sonhos. Confesso que um tema que mexeu profundamente ao meu coração, e baseado no texto sagrado que nós fizemos uso, aonde revela-nos a história da viúva de Naim. Eu estava analisando, é natural toda moça sonhar com o seu namorado, com o seu noivado, com o seu casamento, com o nome que dará aos seus filhos. Isso é um processo natural que acontece na vida da moça e do rapaz. E olhando por esta ótica, eu posso analisar que não foi diferente na vida da viúva de Naim. Se essa mulher era viúva, é porque um dia ela teve esposo. Se essa mulher perdeu um filho, é porque naturalmente o seu esposo, antes do seu óbito, dera a ela o prazer de ser mãe, a felicidade de ter um filho no seu braço, no seu colo, no seu seio. Mas, infelizmente, ela não tinha mais o seu esposo para dividir com ela aquela alegria, para dividir com ela aquele sonho idealizado pelos dois. Ela olha para aquela criança, para aquele garoto que está crescendo, e era como se ela estivesse vendo o seu sonho se desenvolvendo, o seu sonho crescendo. O meu marido se foi, mas ficou aqui quem vai dar continuidade à história do meu esposo. Mas, infelizmente, no decurso da vida, mais uma vez a morte, sem pedir licença, invade a sua casa e, sem mandar recado, ceifa a vida do seu filho. Nós sabemos muito bem que a perca de um filho, de um ente querido, é algo que impacta profundamente qualquer pessoa, e se tratando da mãe mais ainda. Eu imagino aquela mulher inconsolável, aquela mulher olhando para o corpo inerte do seu filho, sem poder fazer nada, a não ser colocá-lo dentro de um caixão e conduzi-lo para o cemitério.
Os sonhos daquela mulher literalmente estavam dentro de um caixão. Talvez você também esteja assim, com os teus sonhos, com os teus ideais, com os teus projetos, com os teus propósitos, dentro de um caixão, dizendo não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Mas eu quero te dizer que na sepultura não é o lugar dos teus sonhos, louvado seja Deus. Quem sabe aquela mulher está ali na sua casa, os parentes, os amigos se aproximam, e então finalmente ela recebe a notícia, pode conduzir o corpo até o cemitério porque a sepultura já está pronta. A multidão se aproxima, pega as alças daquele caixão e começa então a conduzi-lo rumo ao cemitério. Ela está chorando copiosamente. Os amigos tentam confortá-las, mas palavras humanas não conseguiam confortar a dor que invadia o coração daquela mãe que chorava inconsolavelmente. Mas, na medida em que aquela multidão que conduzia à morte, aquela multidão que conduzia à tristeza, que conduzia ao luto, que conduzia ao óbito, se aproximava dos portões da cidade que dava acesso ao cemitério, uma outra multidão se aproximava. Porém, no meio daquela outra multidão estava a vida. No meio daquela multidão que se aproximava estava a alegria. Por quê? Porque Jesus está no meio dela, louvado seja Deus. Aquelas duas multidões, elas se encontram. E quando aquelas duas multidões se encontram, é a vida se encontrando com a morte. E nós sabemos muito bem que quando Jesus, ele olha para aquela mulher, ele se compadece dela e se dirige a ela dizendo: mulher, não chores. Eu imagino que talvez alguém do meio da multidão se levantou e disse: mas quem é este homem que diz para esta mulher não chorar? Ele não conhece a história dela, a história de perca. Por essa mesma estrada ela conduziu o corpo do seu marido em um caixão para o cemitério. E agora ela está indo sepultar o seu sonho, o seu único filho. Mas se no meio daquela multidão existiu alguém que pensou dessa maneira, quem estava de fato enganado foi quem pensou assim. Porque quem estava falando não chores é o dono da vida, é aquele que está acima da morte, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que também se dirige a você nesse instante dizendo: na sepultura não é o lugar dos teus sonhos. Talvez os teus sonhos estejam dentro de um caixão. A sepultura já está aberta. Você olha, diz, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas eu quero te dizer que nesta hora, os teus sonhos que estão mortos irão ter um encontro com Cristo, que é a vida. E os teus sonhos, a partir do momento em que ele tiver um encontro com a vida, ele vai sofrer uma mudança, uma transformação. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, tocando o esquife, tocando o caixão, a multidão parou. E quando a multidão parou, Jesus então profetizou a vida sobre aquele corpo inerte, sobre aquele corpo que já estava sendo conduzido para ser sepultado. E imediatamente aquele garoto veio à vida. E o texto sagrado vai nos dizer que Jesus entregou aquele garoto nos braços da sua mãe. Louvado seja Deus. Quem pode vislumbrar, quem pode imaginar a alegria daquela mãe de poder mais uma vez abraçar o seu filho,
de poder mais uma vez sentir o calor do seu filho, de poder mais uma vez continuar sonhando, porque os seus sonhos que estavam sendo conduzidos para a sepultura teve um encontro com a vida. Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesse instante que talvez os teus sonhos estejam dentro de um caixão, mas em nome de Jesus nós vamos profetizar a vida sobre os teus sonhos. E o mesmo Jesus que ressuscitou os sonhos da viúva de Naim, ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos também. Louvado seja Deus. Aquela mulher que estava chorando de tristeza, ela agora está saltando de alegria. Aquela mulher que estava com o seu semblante angustiado, desesperado, aflito, agora é renovado pelo gozo, pela paz, pela alegria, pela realização de mais uma vez ver os seus sonhos prosseguirem na jornada do seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos tenham falado para você que para os teus sonhos não tem mais jeito, que a sepultura já está aberta. Mas eu quero nesse instante chamar você para nós orarmos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem poder de ressuscitar os teus sonhos. Louvado seja Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor não mudou. Aquela mulher, meu Deus, estava com os seus sonhos dentro de um caixão. Mas quando aquela mulher teve um encontro com Cristo e que a vida se encontrou com a morte, tudo mudou. Eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, estes sonhos que estavam mortos, estes sonhos que já estavam dentro de um caixão para ser sepultado. E pela autoridade do Teu nome, Senhor, eu profetizo a vida sobre estes sonhos e que eles também sejam ressuscitados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus estará abençoando ricamente a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.